Bom, saudações, então sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para fazer breves comentários acerca da matriz e objetivos e conteúdos do exame final de Química da 9ª classe do ano 2025. E desta feita nós estamos aqui para falar deste conteúdo aqui, propriedades químicas dos compostos inorgânicos. Para este conteúdo aqui nós temos basicamente o seguinte objetivo: escrever as equações das reações dos compostos inorgânicos. Então, é importante que o examinando seja capaz de escrever algumas equações químicas que ilustram reações dos compostos inorgânicos. Então, eu trago aqui um resumo bem básico acerca das principais propriedades químicas dos compostos inorgânicos. Bom, recordar que na química inorgânica nós temos basicamente 4 classes principais das substâncias inorgânicas. Falo neste caso dos óxidos, ácidos, bases e sais. Então, significa que nós temos que falar aqui das propriedades químicas dos óxidos, dos ácidos, das bases e dos sais. Bom, aqui temos propriedades químicas dos óxidos. Bom, o que nós temos nas propriedades químicas dos óxidos? Nós temos aqui algo bem simples. Temos aqui o seguinte, que óxido metálico reage com água para formar uma base. Então, significa que um óxido metálico, sempre que for a reagir com água, o produto vai ser sempre uma base. Então, temos aqui o óxido de sódio. Então, é um óxido metálico. Quando este óxido reage com água, o produto é a base, que é o hidróxido de sódio. Temos aqui o óxido de cálcio, que reage com a água para formar aqui uma base, que é o hidróxido de cálcio. Então, um óxido metálico, quando reage com água, forma sempre uma base. Bom, essas reações químicas nós já vimos na aula sobre a obtenção dos compostos inorgânicos. Então, se quiser saber como é que os produtos foram formados, veja a aula sobre a obtenção dos compostos inorgânicos. Bom, temos aqui também óxido ametálico. Então, um óxido ametálico, quando reage com água, vai formar um ácido. Então, temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o dióxido de carbono, que é um óxido ametálico. Quando este dióxido de carbono reage com água, o produto vai ser um ácido, que neste caso é o ácido carbônico. Temos aqui o dióxido de enxofre, que é um óxido ametálico, que reage com água para formar um ácido. Neste caso é o ácido sulfuroso. Temos aqui o trióxido de enxofre, que reage com água para formar aqui o ácido sulfúrico. E temos ainda aqui esta propriedade química: óxido metálico reage com um ácido para formar aqui um sal e água. Então, temos aqui um óxido metálico que reage com um ácido para formar um sal e a água. Temos aqui também um outro óxido metálico que reage com um ácido para formar aqui o que é um sal e a água. Então, basicamente, estas seriam as propriedades químicas dos óxidos. Mas nós sabemos que, além dos óxidos, temos também o que? Os ácidos, as bases e os sais. Então, vamos agora falar acerca das propriedades químicas dos ácidos. Então, vamos falar agora das propriedades químicas dos ácidos. Bom, nós temos aqui o seguinte, que um ácido reage com um metal para formar sal e libertar um gás hidrogênio. Então, sempre que um metal ativo, neste caso reage com um ácido, os produtos sempre vão ser um sal e o gás hidrogênio que se vai libertar. Temos aqui o caso do zinco, que é um metal que reage com o ácido clorídrico e o produto é o cloreto, neste caso de zinco, e liberta-se aqui o gás hidrogênio. O sódio, que é um metal, reage com um ácido, forma um sal e liberta-se o gás hidrogênio. Então, sempre que um metal reage com um ácido, os produtos vão ser um sal e o gás hidrogênio. Temos aqui um ácido e uma base que reagem entre si e o produto é um sal e a água. Bom, esta reação química é muito importante e também é chamada de reação de neutralização. Então, a reação de um ácido e uma base, os produtos são sempre um sal e a água. Esta reação química é sempre chamada de reação de neutralização. Então, nós temos aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, que reage com uma base, que é o hidróxido de sódio. Os produtos, cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, e a água. Então, temos um sal e a água sempre que um ácido e uma base reagem entre si. Temos também, neste caso,
este ácido que reage com esta base, forma-se aqui um sal e também a água. Então, sempre que um ácido reagir, neste caso, com uma base, o produto vai ser o sal e a água. Este é um ácido, uma base, sal e a água. Temos também esta propriedade química aqui, óxido metálico, mais ácido, ou seja, quando o óxido metálico reage com o ácido, o produto vai ser um sal e água. E nós acabamos de ver esta propriedade química há pouco tempo. Recorde-se que nós estivemos aqui a falar acerca das propriedades químicas dos óxidos e nós vimos esta propriedade química aqui, que é a mesma que nós temos aqui. Então, nós sabemos que um óxido metálico reage com um ácido para formar aqui um sal e a água. Temos aqui um óxido metálico reagindo com um ácido, forma aqui um sal, e temos aqui também a água. Temos aqui um ácido, óxido metálico, sal e a água. Então, sempre que um óxido metálico reage com um ácido, os produtos são sempre um sal e a água. Então, basicamente, essas aqui seriam as propriedades químicas dos ácidos. Entendido isto aqui? Vamos agora falar das propriedades químicas, neste caso das bases. Temos aqui as propriedades químicas das bases. Bom, as propriedades químicas das bases são bem simples também. Esta, por acaso, acabamos de ver. Temos aqui um ácido a reagir com uma base, então vamos formar um sal e a água. Esta reação química é chamada de reação de neutralização. Então temos aqui o ácido sulfúrico que reage com o hidróxido de potássio para formar o sulfato de potássio e a água. Temos também aqui uma outra propriedade, óxido ametálico que reage com uma base. Então um óxido ametálico reagindo com uma base vai formar um sal e a água. Temos aqui o dióxido de carbono, que é um óxido ametálico que reage com uma base, que é o hidróxido de sódio, para formar aqui o carbonato de sódio e a água. Então, óxido ametálico reagindo com uma base forma um sal e a água. Temos aqui reação de decomposição. Bom, o que seria uma reação de decomposição? Bom, uma reação de decomposição é aquela em que você tem um único reagente e a partir deste único reagente você forma dois ou mais produtos. Então, neste caso aqui, vamos partir de um único reagente e vamos formar dois ou mais produtos. Aqui estamos a falar que é uma reação de decomposição térmica. Significa o quê? Que esta reação química só vai ocorrer quando se fornecer calor. Então, na química, para representar este aquecimento, este fornecimento de calor, usamos este triângulozinho ou o delta por cima da seta. Então, neste caso, uma base, neste caso insolúvel, regra geral, para que esta base sofra esta reação de decomposição, deve ser uma base que não é solúvel. Então, uma base, quando é aquecida, vai formar óxido metálico e a água. Nós sabemos que as bases, regra geral, são formadas por um metal que se liga ao grupo OH. Então, neste caso aqui, se eu tiver uma base que tem um certo metal, então o óxido que se vai formar vai ter que ser óxido deste metal. Temos aqui alguns exemplos concretos. Temos aqui o hidróxido de alumínio. Então, o metal que forma esta base é o alumínio. Então, o óxido que se vai formar aqui deve ser óxido de quem? De alumínio. Tanto que, aquecendo esta base, nós obtemos aqui o óxido de alumínio, também a formação da água. Temos aqui o hidróxido de zinco. Então, o metal aqui que forma a base é o zinco. Então, o óxido que se vai formar vai ser óxido de zinco. E dentro também para o caso do hidróxido de cobre. Bom, entendido isso aqui, vamos agora falar das propriedades químicas, neste caso dos sais. Temos aqui propriedades químicas dos sais. Bom, propriedades químicas dos sais. Temos aqui que um sal reage aqui com ácido, vai formar um novo sal e vai formar um novo ácido. Estas reações químicas são chamadas de reações de dupla troca, ou seja, temos aqui a troca de espécies químicas. Se vocês forem anotar aqui, vão perceber com muita facilidade isso. Vejam que aqui tem o hidrogênio que se liga ao SO4. Tem aqui o sódio que se liga ao cloro. Mas nos produtos, vejam aqui, o mesmo sódio que tinha aqui o cloro, agora passou a ter o SO4. Esta espécie química estava aqui ligada ao hidrogênio. Agora vejam também que o hidrogênio aqui não estava ligado ao cloro, mas nos produtos está ligado ao cloro. Então significa que houve uma troca aqui de espécies químicas. E é por isso que se diz que esta é uma reação de dupla troca. Temos também aqui que um sal reage com uma base, vai formar um novo sal e uma nova base.
Então, temos aqui, este é um sal, combina-se com esta base, forma um novo sal e uma nova base. Vejam que aqui temos o sódio, mas aqui o sódio não está a formar nenhuma base. Temos aqui o hidróxido de cálcio, que é uma base, mas depois temos aqui o cálcio, que não forma agora uma base, mas um sal. Agora o sódio é que está a formar o que? Uma base. Então, temos aqui um novo sal e uma nova base. E temos também aqui o caso da reação de sais. Temos aqui este sal, que reage com este sal, para formar outro sal e outro sal. Então, temos basicamente estas propriedades químicas dos compostos inorgânicos, e neste caso é acerca das propriedades químicas dos sais. Bom, em termos gerais, era basicamente isto aqui que nós queríamos trazer acerca das propriedades químicas dos compostos inorgânicos, e até a próxima aula.